Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Mauro. Deserto Filosófico 2.2, vamos falar mais um pouquinho sobre Aristóteles. Naquele Deserto 2, a gente ficou ali 30 minutos fazendo uma leitura sobre ética de Aristóteles e faltou vários elementos de Aristóteles. É óbvio que esta aula não esgota, quem sou eu para tentar esgotar algum assunto aristotélico. Mas tentei aqui fazer um resumo para ti, para melhorar um pouco aí os teus estudos sobre Aristóteles. Vamos começar rapidinho porque é muita coisa, tá certo? Então, Aristóteles, primeira coisa que a gente tem que entender desse bonito aqui, que ele era um estrangeiro, morava na cidade de Estagira, região da Macedônia. Aristóteles ele vai gostar muito da natureza. Aristóteles se torna um biólogo, filho do médico Nicômaco, inclusive médico do rei Filipe II. Então, a família de Aristóteles era muito bem conceituada para a família do rei Filipe. O rei Filipe tinha um filho, que era o Alexandre o Grande, um personagem importantíssimo dentro da história e também dentro da filosofia antiga / filosofia helenística. Aristóteles, apaixonado pela filosofia, desce do norte da Grécia e vai até Atenas, que é o centro cultural da Grécia naquele momento, e ele se torna o aluno, ou o melhor aluno de Platão, dentro da escola da Academia de Platão. Vai estudar mais ou menos ali com Platão uns 20 anos, Platão vai falecer, e infelizmente Aristóteles, por ser estrangeiro, ele não tem os direitos políticos dentro de Atenas, inclusive ele não vai poder ser nem o diretor da escola da academia. Ele acaba, fico imaginando um pouco magoado, acaba voltando para o seu território e quando ele volta, ele se torna o professor, tutor de Alexandre o Grande, que sim, penso que esse é um momento muito importante na vida de Aristóteles, principalmente na vida de Alexandre, porque a partir destas aulas, e não só isso, né, por favor, mas ele vai se tornar um grande imperador e vai estabelecer um império riquíssimo, cosmopolitano, abraçador, olha que palavra, né? Ele vai abraçar todas as culturas vigentes naquele momento. Claro que ele é um imperador, ele não vai tolerar algumas questões democráticas, como por exemplo a Ágora ateniense, mas Alexandre o Grande ele vai desde o norte da África até as Índias estabelecer um enorme império e um império multicultural. É óbvio que Platão e Aristóteles nesse momento vão influenciar também dentro das suas questões metafísicas e a partir de Alexandre o Grande vai surgir aí uma filosofia voltada para a ética, voltada para a moral, voltada para as questões do interior, que são elementos para uma próxima aula, para um próximo deserto filosófico. Vem comigo aqui, Aristóteles então, ele, depois deste momento aqui, mais ou menos aí de 2 anos, ok, de professor de Alexandre, por volta de 13 anos de idade do Alexandre o Grande, ele volta para Atenas e ele funda Liceu. Muito bem, ao fundar Liceu, né, um dos elementos dessa escola filosófica é que ela era uma escola peripatética. O que significa palavra peripatéticos? Peripatéticos é aquele grupo que aprende caminhando. Olha que massa, né? Então, a escola de Aristóteles não era uma escola parecida com a escola moderna. Aliás, a nossa escola que temos hoje, ela é uma cópia da escola moderna, ela não é mais uma cópia da escola grega. Então, na escola grega de Platão era uma escola peripatética, aquela escola em que os alunos aprendem conversando, caminhando e contemplando a natureza. Muito bem. O que vai acontecer aqui nesse momento, né? Vai chegar um momento que Alexandre o Grande acaba morrendo, o seu território, o seu vasto território, ele é dividido entre os seus generais, porém, Alexandre o Grande não era um cara benquisto dentro de Atenas e por Aristóteles ter sido seu tutor, começa também uma perseguição na vida de Aristóteles. Aristóteles, então, para não morrer, Aristóteles ele vai fugir para a cidade de Calcis. Aristóteles, inclusive, né, o que se fala dentro da história da filosofia é que Aristóteles ele também vai fugir para que os atenienses não cometam o mesmo erro 2 vezes. O primeiro erro foi qual? A morte de Sócrates e essa perseguição. Então Aristóteles poderia ocasionar a morte dele e ele vai fugir antes. Muito bem.
Dentro agora das ideias de Aristóteles, dentro do que é filosofia para ele, a gente pode começar a entender que filosofia para Aristóteles é o espanto principalmente pelas coisas que tu não conhece. Então, eu filosofo movido pelo espanto na tentativa de fugir da ignorância. Aristóteles ele vai dizer que nós temos uma tendência natural pelo filosofar. O filosofar agrada os nossos sentidos mais sensíveis, principalmente o sentido da visão, que é aquele sentido que tu capta, que tu percebe, que tu fica realmente espantado. Espantado diante do belo, espantado diante do bem, mas ao mesmo tempo espantado diante da tua ignorância acerca do que tu estás vendo, justamente porque tu não compreende, porque tu não conhece, porque tu não entende. Então eu filosofo não por alguma utilidade. O martelo tem uma utilidade. Para Aristóteles, a filosofia não tem uma utilidade nesse sentido. A gente filosofa porque a gente não quer ser ignorante. A gente filosofa porque a gente tem o amor pelo conhecimento, o amor pela busca da sabedoria. Então eu busco o saber para conhecer. Filosofia é um movimento de saber, querer entender, olhar além também das aparências. E dentro das questões do conhecimento, Aristóteles destaca 3 tipos de conhecimento. Existe o conhecimento da praxis, o conhecimento da poiesis e o conhecimento do theo, né, da teoria. Praxis, que é uma palavra conhecida também dentro do universo acadêmico, principalmente da pedagogia, que é um curso que o professor também se formou. Praxis significa ação, finalidade em si, mas com objeto exterior. Olha que interessante, né? Praxis, o que significa uma ação em si? Eu melhoro enquanto pessoa, eu estudo, eu incorporo conhecimentos, mas ao mesmo tempo eu acabo beneficiando outras áreas. Vamos entender que a política, que a ética, ele é um conhecimento praxis também. Ele é um conhecimento da praxis, porque eu melhorando a minha consciência política, eu melhorando a minha visão ética acerca das coisas, e vamos entender que ética ele é a reflexão do bem e do mal, do certo e do errado, das minhas atitudes, muito abraçado também com a questão moral, mas eu refletindo sobre isso, sendo uma pessoa mais politizada, uma pessoa mais ética, a gente pode dizer, eu acabo colaborando com os outros também, colaborando com o todo, colaborando com a comunidade. Quando eu aprendo algo e ofereço à comunidade esse algo que eu aprendo, eu estou fazendo uma praxis. O conhecimento da poiesis seria o conhecimento da produção, que a finalidade realmente é distinto de si. Seria assim, vamos imaginar, manejar um instrumento, manejar um celular, muitas vezes, né? O conhecimento. Né? Tu tá vendo aqui minha aula bem artesanal, né? Seria muito legal se eu aprendesse ou se eu estudasse um pouco mais sobre marketing digital, edições de texto, edições de vídeo. Então, estudar as edições, estudar como se faz bem feito, com certeza é um conhecimento importante e é um conhecimento que tem, né, uma finalidade fora dele. Eu estudo isso para algo a mais. Muito bem. E a teoria seria o exercício, o conhecimento da contemplação, que a finalidade é em si. Vamos pensar que a questão metafísica está muito dentro da teoria. Contemplar a natureza, ter meditações religiosas, filosóficas, sapienciais, meditações sobre a vida, aquele momento que tu faz o teu silêncio meditativo, tu reflete sobre a existência, tu reflete sobre as divindades ou a divindade. Então, a contemplação ele é um conhecimento que a finalidade é em si mesmo, né? Muito bem. E para Aristóteles, a lógica ela não chega a ser um conhecimento, mas a lógica ela é um instrumento. Para Aristóteles, a lógica é um saber instrumental. E nosso grande filósofo, ele é o pai aí da teoria do silogismo, né? Silogismo nada mais é do que um saber instrumental. Aristóteles ele busca construir uma teoria, construir uma base lógica para
que eu possa construir argumentos válidos e não falácias ou argumentos falsos, como a gente pode dizer também. Então, para Aristóteles, uma base estrutural coerente conseguirei concluir, enfim, inferências e conclusões válidas. Para Aristóteles, o silogismo mais tradicional, mais básico, é premissa 1, premissa 2 e a conclusão. Obviamente, a conclusão é a consequência lógica da premissa 1 e da premissa 2. Premissa 1, todo homem é mortal. Premissa 2, Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Note que todo homem aqui é sujeito. O homem aqui é predicado. Esse termo médio que está entre Sócrates e é mortal, ele cai da conclusão. Para Aristóteles, a conclusão lógica válida é a conclusão em que eu retiro o termo médio, porque ele serve de sujeito numa proposição e predicado em outra proposição. Muito bem, aula muito curta, o professor também precisa estudar mais para falar sobre silogismo de modo mais seguro, mas basicamente nós temos essa regra e há outras regras sim que a gente precisa estudar, aprofundar, tá? E obviamente vai ficar para um próximo capítulo. Voltando para cá, ou melhor, caminhando para cá, a gente pode entender também que dentro da lógica eu tenho raciocínios dedutivos ou indutivos. Eu posso ter um raciocínio geral, caminhando para o particular, que é esse aqui. O que seria um raciocínio geral? Todo homem é mortal. Sócrates é homem, ó, o raciocínio particular. Logo, Sócrates é mortal. Então aqui é um raciocínio dedutivo. Eu parto de uma verdade universal, a gente pode dizer assim, e a partir dessa verdade universal, a gente vai inferindo, concluindo verdades mais específicas. E o raciocínio indutivo é aquele que parte do particular para o geral, que talvez possa ser mais fácil de encontrar alguns erros, né? O que seria o que a gente poderia chamar das generalizações. Muitas vezes, Ana tomou chá de boldo e ficou bem do estômago. Marcelo tomou chá de boldo e ficou bem do estômago. Logo, Mauro, Bianca, Manuel tomarão chá de boldo e ficarão bem do estômago. Será mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. Obviamente, o raciocínio indutivo ele precisa ter uma base e uma obediência a regras mais seguras para que possamos chegar numa verdade válida. Turma, seguinte. Falando um pouco sobre a metafísica, a gente precisa entender que Aristóteles, ele é aluno de Platão, porém ele não vai pensar, ele não vai refletir igualzinho a Platão. Mesmo assim, os dois são dualistas. Tanto Aristóteles como Platão, eles acreditam na ideia do mundo sensível, do mundo da aparência e do mundo inteligível, do mundo das essências. A questão é que Platão, ele até, de certo modo, ridiculariza o mundo sensível, é uma cópia, é uma mentira, é uma ilusão, ok? Mas Aristóteles, ele não vai pegar pesado com o mundo sensível, pelo contrário, te falei que ele era um biólogo. Então Aristóteles, ele vai dizer, olha Platão, seguinte, existe dois mundos sim, tá? Mas o mundo sensível e o mundo inteligível, eles não estão em lugares opostos ou separados. Para Platão, o inteligível é transcendente. Para Platão, Deus está no céu, por exemplo. Ok? O demiurgo, enfim, né? Mas para Platão, a divindade ela está fora. O mundo inteligível está fora do mundo sensível. Por isso que a gente chama de transcendente. Ele transcende. E o mundo sensível, ou melhor, e o mundo inteligível para Aristóteles é um mundo imanente. Para Aristóteles, tanto o inteligível quanto o sensível, eles estão no mesmo lugar. Ô, minha filha, entra, minha filha. Vai, passa. Para Aristóteles, existe o mundo inteligível,
e o mundo sensível, só que eles estão imanentemente, eles estão juntos, eles estão no mesmo espaço. Significa que Aristóteles valoriza mais o sensível do que o inteligível? Não significa. Porém, sim, Aristóteles entende a necessidade e a importância do mundo sensível para se chegar no inteligível. Platão, ele é um cara que a gente pode chamar de racionalista. Platão, ele desconsidera totalmente o mundo sensível e, para ele, só pelo poder da contemplação, aqui é Aristóteles, tá, gente? Mas palavrinha, né? Só pelo poder da contemplação, descartando o sensível, eu posso chegar nas realidades do mundo das ideias, nas verdades universais, e não preciso do mundo sensível. Aristóteles pensa totalmente diferente. Para Aristóteles, eu necessito partir do sensível, sim, para chegar ao mundo inteligível. Eu preciso da experiência, eu preciso de uma realidade empírica. Então, se aqui esse bonito é racionalista, idealista, porque ele acredita nas ideias, para Aristóteles as coisas são, ou melhor, ele faz parte do realismo. Ele tem um entendimento que inicia-se empiricamente a construção do saber. E aqui, na busca do saber, a gente sabe que para Platão é a dialética platônica. A dialética platônica, né, é o confronto de uma tese com a não tese, no plano da retórica, no plano da argumentação, no plano da contemplação, no plano, de certo modo, até do diálogo, mas num plano dialético, e o conflito, o confronto da tese com a não tese geraria sim uma episteme, geraria um saber polido, sofisticado. A verdade é que Platão nunca conseguiu 100% isso, né? Então Platão ele pegava uma tese, pegava a sua não tese, e do conflito, na hora dele elaborar uma verdade, na hora de ele elaborar no entendimento dele um argumento universal, uma proposição universal, ele dava um salto para o mito. E ele acabava usando o mito para nos trazer algumas verdades que ele entendia. Então Platão, ele é muito legal, na verdade, nesse sentido. Porque na hora que ele poderia expressar uma verdade, ele acabava trazendo um mito. Na colaboração pedagógica para que a gente pudesse entender uma realidade. Mas, né, vamos pensar que daqui a pouco tem coisas aqui que são impossíveis. Né? Como assim uma tese e uma não tese em conflito? Como assim uma não tese e uma tese juntas podem criar algo novo? Se isso não seria contraditório? Para Aristóteles, isso pode ferir o princípio da contradição. Dentro da lógica, né, Aristóteles também tem uma outra teoria que não está escrito aqui, mas é a teoria da não contradição. As coisas não podem se contradizer. Algo ser e não ser não dá. Ou é ou não é. Não posso contradizer. Então, ou a coisa é ou a coisa não é. É e não é junto, não rola. E muitas vezes na dialética platônica acontecia isso de certo modo. Duas ideias extremamente antagônicas se transformarem em apenas uma ideia. Então muitas vezes Platão acabava aí fugindo para o mito para tentar pedagogicamente me trazer uma verdade. Aristóteles, turma, ele então, como já te falei, a busca pelo saber, o processo do conhecimento, ele vai vir pela via sensível para chegar ao inteligível. Aristóteles vai dizer que aqui sim é melhor do que aqui, ok? Inteligível melhor do que sensível, mas eu preciso passar pelo sensível. E as etapas para Aristóteles é sensação, memória, experiência, técnica e ciência. Eu vou dar um exemplo bem bobalhão aqui, ok? Vou dar um exemplo bem bobinho. Vamos imaginar uma criança que ela está na volta do pai, na volta da mãe, na volta do vô e da avó, ou do irmão mais velho ou da irmã mais velha, cozinhando. A criança é muito curiosa, olha que massa, né? A criança ela tem a curiosidade que faz parte da nossa condição humana, somos seres curiosos e curiosas. E esta criança, na tentativa de ajudar, ela acaba tocando numa panela, e essa panela estava ali, ó, com uma água fervendo, fazendo a comida. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai se queimar.
Porém, nesta queima do dedo, da mão, com certeza ela vai gravar na mente, ela vai gravar na memória, ela vai ganhar experiência, ela vai entender que tocando daquele jeito que ela tocou no fogo ou numa panela quente, ela vai se queimar. E tu já sabes que, obviamente, ela não se queimará de novo numa outra experiência ou numa outra oportunidade. É mais ou menos assim que funciona o processo de conhecimento de Aristóteles. A criança queimou o dedinho. Coitada, vai chorar. Olha a sensibilidade. Olha o tato. Olha a ferida no dedo, a ferida na mão. Gravou na memória. Eu me queimei. Eu me queimei. Virou experiência de vida. Olha a importância das experiências. Mesmo assim, a vida é a louça diária. A vida é a comida diária, não dá para fugir. Não é porque, vamos lá, eu não quebrei um prato hoje, aí porque eu quebrei o prato hoje, amanhã eu não lavo mais louça. Não é assim que funciona. Então essa criança, ela vai ter lá na outra semana, no outro final de semana, no outro dia de chuva, a possibilidade de novo de fazer um bolinho de chuva, mas ela vai ter que desenvolver uma técnica melhor. Ela sabe que se ela tocar daquele jeito na panela, ela vai se queimar de novo. E ela cria uma arte, uma técnica para que se concretize dentro dela um saber mais polido, mais sólido, mais coerente diante da realidade que se apresenta para ela. Então, para Aristóteles, todo saber inteligível, ele necessariamente precisa passar pelas sensações, pela memória, pela experiência, pela elaboração de uma técnica para poder construir uma sabedoria melhor, um conhecimento mais verdadeiro. Ainda, gente, dentro dessa valorização do mundo concreto, Aristóteles ele tinha assim um apreço pelo mundo material, pelo mundo das aparências, na tentativa de certo modo, juntar a teoria de Parmênides e a teoria de Heráclito. Olha que interessante, né? Aristóteles, ele olhava para o mundo e percebia as mudanças. E ele tinha um olhar para as mudanças muito mais de apreço, de valorização, do que o olhar de Platão para as mudanças. Platão era Parmênides radical. Platão, ele não entendia que Heráclito estava certo, ele não entendia que as mudanças eram pontos positivos, realidades concretas. Platão entendia que a mudança era uma ilusão, era uma mentira, não era algo válido, assim como Parmênides também, né? Só que Aristóteles, ele entende a essência de Parmênides, que existem coisas que nunca mudarão, e Aristóteles também entende a essência de Heráclito, de que as essências também mudam. Então, Aristóteles ele vai entender a essência das mudanças e a essência das permanências, e a partir, né, desse, podemos dizer até de uma síntese, olha que interessante, né? Olha, não de uma síntese à la dialética platônica, ok? Mas numa síntese, numa tentativa de compreender que tanto Parmênides tinha suas razões, porque há coisas que não mudam, e Heráclito também tem suas razões, porque há coisas que mudam a todo momento. Aristóteles vai elaborar as suas teorias do mundo concreto. E vamos começar então. Né? Em primeiro lugar, todas as coisas têm matéria e forma. Né? Para Aristóteles, todas as coisas têm o substrato, aquilo que permanece, e a forma. Vamos pensar aí o anel de ouro. Eu posso derreter o anel de ouro e construir um colar de ouro. Eu posso derreter o colar de ouro e construir um dente de ouro. Eu posso derreter um dente de ouro e criar um brinco de ouro, um anel de ouro, enfim. Agora, o ouro permanece. O aspecto perceptível é que vai mudando. Então, para Aristóteles, a matéria é aquilo que permanecerá sempre, que se não tem ouro, né? Se a matéria vai embora, não é mais anel de ouro, nem brinco de ouro. E a forma é aquele aspecto perceptível. De outro modo também, né, todas as coisas têm a substância essencial e a substância acidental, perdão. Eu ia falar aparencial, eu ia inventar uma palavra para ti. Já pensou? Substância aparencial. Mas é mais ou menos, né? Porque essencial é o que faz ser o que ele é.
ou seja, aquilo que não muda, aquilo que é permanente. A gente pode dizer que a essência é a matéria? Podemos dizer sim, né? Se matéria é o que permanece e essência é o que faz ser aquilo que ele é, e se eu tirar já não é mais, né? Então, essencial, aquilo que nunca muda, aquilo que está sempre ali. E o acidental é a circunstância, né? É a transformação do anel de ouro para o brinco de ouro, é aquilo que vai mudando, é aquilo que vai mudando, né? É a aparência das coisas, né? Fiquei pensando agora num acidente de carro. Imagina, né? O carro sofreu um acidente. Tudo bem, ele pode estar ali todo errado, mas ele ainda é carro. Ele é um carro todo errado, né? Enfim. Outras questões aqui também de Aristóteles é que para ele, olha que legal, né? Ele percebe as mudanças. Ele percebe a constância da mudança. Ele percebe a estabilidade da mudança. Porque se muda sempre, olha que interessante, né? Meio paradoxal. O que permanece sempre? As mudanças. O movimento é permanente. Então, Parmênides vai dizer que, né, a realidade é o que permanece. É o que permanece. Mas já parou para pensar que o movimento permanece? Já parou para pensar que a instabilidade é estável? Né? Nesse jogo de palavras aqui interessante, a gente pode entender que todas as coisas têm sempre potência e ato. Potência é o vir a ser, é o fluir, é o movimento. É aquele enigma de Heráclito, que eu não posso tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque eu estou mudando e o rio também. Tudo está em constante alteração, tudo está em constante mudança. Mas o ato é sempre o que passou a ser. Então o ato é a atualização, é aquilo que é naquele momento. Ato, semente. O que pode vir a ser árvore? A lagarta é um ato. O que a lagarta pode vir a ser? Uma borboleta. Tu te acordastes hoje de manhã, ato. Olha quantas mudanças tu teve no teu dia hoje, quantas coisas tu aprendeu, quantas aulas tu assistiu, com quantas pessoas tu conversou, partilhaste a vida. Com certeza tu dormirás de outro modo. A gente, todo dia, nós estamos em constante adaptação, aprendizagem, mudanças, enfim. Né? E algo aqui que, para encerrar com a nossa aula, né? Vamos lá aqui, tá vendo meu looping aqui, né? Vamos vindo para cá agora, que todas as coisas têm 4 causas da sua existência. Né? Para Aristóteles, esse princípio de causalidade, ou seja, tudo que existe, existe por algo que causou, né? Tudo que existe foi causado por algo anterior, ou foi causado por si mesmo, né? Porque às vezes a causa é externa, mas a causa às vezes pode ser interna. Vamos entender melhor. As 4 causas. Eu coloquei um exemplo aqui. Vamos imaginar a escultura de cerâmica. Todas as coisas que existem têm 4 causas para a sua existência. A causa material, formal, eficiente e final. Exemplo aqui, escultura de cerâmica. O que seria a causa material? A causa material é a matéria. Né? Uma escultura de cerâmica, a sua matéria-prima é argila, a gente pode dizer. Formal é a própria estética da peça. Né? É aquilo que tu percebe dela, é o formato dela. Vamos pensar numa cadeira. Né? Qual é a causa formal da cadeira? O próprio desenho de uma cadeira, por exemplo. Né? Então aqui, formal é a peça, a estética. Eficiência, né? Quem foi o agente eficiente dessa transformação? Quem foi, né, o agente que pegou a argila e transformou numa escultura de cerâmica, por exemplo? Então aqui o eficiente é o agente transformador, é o escultor. E a finalidade? Vamos lá, vamos pensar a finalidade. A finalidade de uma peça de cerâmica é enfeitar, é para a apreciação do público. Então, para Aristóteles, gente, tudo que existe tem essas 4 causas. Tá, mas vamos pensar seres naturais. Né? Qual é, por exemplo, né, e aí viajando um pouco na maionese, né, existem seres, enfim, para Aristóteles, que a causa eficiente é nele mesmo. Vamos pensar que, claro que de modo mais religioso, enfim, tu pode acreditar que a natureza ela é uma criação divina, mas dentro desta teoria, a natureza ela é autocriadora. A vida ela é autocriadora.
Vamos pensar que Mauro, causa eficiente, papai e mamãe. Sim, mas vamos entender que a vida, que os seres naturais, eles têm a causa eficiente, de certo modo, em si também. E qual é a finalidade? E aí isso nós já falamos na aula anterior, né? Qual é a finalidade da existência humana? A nossa causa, né? Ela é material, ela é formal, ela é eficiente, ela é final. Qual é a nossa causa final? Qual é a finalidade do ser humano? Aí dentro da ética aristotélica, ele vai dizer que a finalidade do ser humano é ser feliz. Querido e querida, eu espero, né, que tu assista essa aula, que tu possa curtir essa aula, e estamos aqui para estudar juntos, para melhorar enquanto pessoas, e o professor está disposto aqui a gravar aulas para criar um conteúdo aí bem bacana, ficar na nuvem, né, do YouTube, ficar na nuvem aí do teu computador, se tu quiser baixar para ti, para que tu possa estudar em outros momentos. Beijo, até a próxima. Deserto Filosófico 3 é sobre ceticismo e outras escolas do período helenístico. Beijo, tô saindo agora da frente da tela para desligar o celular. Valeu, tchau!